Assim como ele não abre mão das festas do tabernáculo, que vai ser semana que vem, eu vou dar uma pregação aqui que vocês vão entender exatamente por que não pode esquecer. Porém, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, não pode anular Jesus. Sob nenhuma hipótese. Podemos lembrar? Sim. É uma festa perpétua. Ela está na Bíblia. E toda a Bíblia aponta para Jesus. O Antigo Testamento, o tempo todo apontando para Jesus, e o Novo Testamento apontando para Jesus. Então eu quero trazer um pouco sobre esse assunto de Yom Kippur, para a gente entender bem a natureza e principalmente o significado espiritual dele com Jesus. Que você não precisa mais ficar, fazendo jejum para Deus escrever seu nome no livro da vida. Você já está inscrito lá. Isso é para judeu que não entendeu a vida do Messias. Judeu está lá fazendo jejum, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Escreve, Senhor, decreta que o meu nome vai estar no livro. Só que o meu nome já está no livro da vida. E a Bíblia diz o seguinte: que Jesus diz: se você vier a mim e permanecer em mim, o que acontece? Jamais te lançarei fora. Então a gente precisa ter o entendimento completo da festa. Por isso que nas propagandas que eu fiz da igreja tem lá a cruz. Vocês devem lembrar, eu coloquei um prego ensanguentado com a cruz, porque não pode perder a cruz de vista. Jesus já veio para nós. Senão você vai ficar... Aí sim, isso é judaizar a igreja. Porque você vai começar a querer colocar a festa judaica dentro da igreja. Não é isso. As festas bíblicas precisam refletir Jesus o tempo inteiro. Então o Yom Kippur é comemorado 10 dias após a virada do ano bíblico, que nós comemoramos aqui, na celebração que nós chamamos de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Nós fizemos aqui. É uma data muito importante para os cristãos, porque ela aponta para Jesus no seu ofício. Talvez quem está fazendo o curso de teologia vai ouvir falar dos ofícios de Jesus, ofício de sacerdote, ofício de profeta. Talvez vocês ou vão ouvir ou já ouviram. Ele vem para cumprir um ofício que Deus deu para ele antes da fundação do mundo, conforme está na Bíblia. Que ofício é esse? O ofício messiânico. Ele é o Messias esperado. E aí, o Messias que foi enviado por Deus. Ele foi enviado. Eis que vos enviarei. Deus enviou Jesus para promover, é aí que está a questão, promover o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício vicário da cruz e nos prover a redenção. Então ele cumpre o ofício da redenção. Então nós não podemos perder essas coisas de vista, porque senão aí sim você vira um judaizante. É isso que Paulo combatia. Porque ele dizia, tudo que está lá está tudo certo, mas vocês não podem anular Jesus. Nós não podemos anular Jesus. Podemos lembrar do Yom Kippur? Claro que devemos, porque é perpétuo. Se fosse assim, Deus ia falar com Jesus: olha, quando você chegar, você joga fora todo o Antigo Testamento e prega um novo Evangelho. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele disse o quê? Tenho falado disso esses dias. Eu vim cumprir. Eu não vim revogar. Então a gente precisa entender bem essas questões para que você não perca de vista e não queira aí fazer como muitos fazem, anular o Antigo Testamento. Se Jesus não anulou, quem é você para anular? Então no Antigo Testamento, quem estabeleceu o Yom Kippur foi o próprio Deus. Aí a pergunta que muita gente às vezes esquece quando fica com esse negócio de o véu rasgou e tal, é de lembrar o seguinte: quando Deus estabeleceu o Yom Kippur, Jesus estava junto com ele? Claro que estava. A Bíblia diz que Jesus fez tudo antes da fundação do mundo. Então o mundo nem tinha fundado ainda, Jesus já estava lá juntinho. Lembra que tem um texto, o Cordeiro de Deus.
foi imolado antes da fundação do mundo. Então, irmão, se você não começar a aprofundar na Bíblia, você vai pelos ventos das doutrinas. E você, seja doutrina A, doutrina B, doutrina C. Por isso que a doutrina que você precisa firmar nela é a Bíblia. É ali que está a verdade. A verdade está na palavra. Por isso que João vai dizer assim, e no princípio Deus, é a palavra, e a palavra era Deus. O que é a palavra? Vamos lembrar, eu já expliquei isso algumas vezes. Como é que se pronuncia o nome de Deus respirando? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Como Deus estabeleceu a palavra dentro de mim? Quando Ele colocou o quê? Me transformou e me fez ser uma alma vivente. Como é que Ele fez isso? Ele bateu em mim? Fez uma mágica? Como é que Ele fez? Soprou. Por que esse sopro? Esse é o Ruach. O Ruach é o Espírito Santo. Entende? Então, se a gente olhar para a própria Bíblia e analisar ponto por ponto, você vai perceber Deus trabalhando simbolicamente para preparar o terreno para Jesus vir e aquele povo entender Ele. Muitos não entenderam, mas muitos entenderam. Pedro era judeu, praticava as coisas do tempo, mas ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu o ofício messiânico de Jesus. E aí, quando Deus estabeleceu o Yom Kippur, nesse dia, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, lá no tabernáculo, que nós vamos fazer a festa, lembrar da festa do tabernáculo essa semana que vem, conforme instruções muito específicas que Deus deu a Arão, deu a Moisés e a Arão. Lá no Antigo Testamento tinha detalhamento para entrar no templo, para fazer todo o processo e toda a cerimônia do Yom Kippur. Por quê? Porque Deus é detalhista, porque Deus é simbólico e porque Deus não gosta de que nada seja feito para Ele de qualquer jeito. Se você se propõe a fazer alguma coisa para Deus, irmãos, faça o melhor. Não faça. Nosso Deus não merece o seu pior, não. E nem nada. Lá em Minas Gerais fala meia boca. Não sei no sul como é que é, mas não faça nada meia boca. Se quiser fazer, faça bem feito. É por isso que eu sempre falo, quando você está cuidando das coisas de Deus aqui do templo, de tudo que tem aqui, você está cuidando das coisas de Deus. Tudo aqui foi santificado para Deus. Tudo aqui pertence a Ele. Nada aqui é meu, nada aqui é de nenhum de vocês. Tudo aqui é dele. É por Ele e para Ele. O livro do Levítico, que está aí na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, descreve a celebração do Yom Kippur como um dia de arrependimento e expiação de pecados para a nação de Israel. O que Deus escolheu foi Israel. Você está aqui, irmão, porque Israel rejeitou Jesus. Ele é a pedra rejeitada, porque essa rejeição te permitiu que você pudesse, em Cristo, ser escolhido por Deus. Senão você não tem que ser escolhido, não. Deus escolheu uma nação muito antes de você nascer. Ele escolheu uma nação chamada Israel. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos amaldiçoar Israel, como muitos estão fazendo aí. Vocês têm observado? Um monte de gente amaldiçoando Israel. Não façam isso, irmão. Não entram nessa. Cristão não entra nisso, porque nós somos a Israel espiritual. E a Bíblia diz que maldito aquele que amaldiçoar Israel. Presta atenção, não faça isso. Deixa isso para quem não é escolhido. Porque se Deus escolheu você, irmão, Ele escolheu você para ser a Israel espiritual de Deus. E você precisa honrar Israel, precisa orar por Israel. E você não pode ficar contra Israel.
Ah, mas é isso, é aquilo. Cuidado com as narrativas da imprensa, irmão. Não acredita, não. Olha, eu faz um tempo, sei lá, 3 anos talvez, que eu não assisto mais jornal nenhum, de nenhuma TV. Eu me informo só por outros meios. Porque é só mentira, é narrativa. Não dá para acreditar em nada. Eles mentem o tempo todo. Porque isso é padrão desse tipo de viés político que está aí. É padrão mentir, enganar, criar narrativa. É padrão deles. Então a gente precisa ter cuidado para não cair nas narrativas de Israel, as narrativas de Gaza. Isso tudo tem interesse político por trás. Então, é verdade, tem uma flotilha lá agora, que Israel foi lá e falou, não entra aqui. O que tinha lá? Só o outro lado. Então, vocês têm que ficar atentos, para vocês não caírem nessas conversas. Então, o Yom Kippur, biblicamente falando, era um dia de arrependimento individual e pela nação de Israel. Quem criou o Yom Kippur? O próprio Deus. Por que eu não posso anular o Yom Kippur? Porque foi uma criação de Deus, não foi minha. Eu não posso anular. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que saber o que significa isso. Aí tinha o mistério dos 2 bodes. Aí eu vou ler Levítico 16, de 5 a 10. Um texto um pouco rapidinho vai aparecer. Ele diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes. Depois você vai ver, falar de novo, lançará sorte lá na cruz de Jesus, né? Só para você entender o manto aí. E aí dirá o seguinte, né? Uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser o bode emissário será apresentado vivo. Então ele não vai morrer vivo. Presta atenção lá. Perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Isso era a parte principal do Yom Kippur. Presta atenção no que está ali. Uma ovelha, 2 bodes, um bode emissário. Aqui é um código espiritual aí, irmãos. E um simbolismo muito especial de Deus aqui. Observe que eram 2 bodes. O sacerdote tirava a sorte, um era oferecido ao Senhor como oferta ao pecado, e o outro era solto no deserto, como aquele que carregava os pecados do povo sobre si, com o nome de Azazel. Esse era o nome lá em hebraico. Aí quando a gente volta para Jesus, a gente vê que Jesus substituiu ambos, dando sua vida em oferta por nós e ressuscitando ao 3º dia, vencendo a morte, de modo a nos conduzir para fora do pecado, nos purificando. Olha bem, nos purificando. Ele nos purificou, a Bíblia diz, de todo o pecado. Observa que o Yom Kippur acontece e se revela no próprio Jesus Cristo. É isso que você não pode perder de vista. Quem é que nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus. É o sangue do bode? Não. É o sangue do cordeiro lá? Não. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que é a grande conexão. Então Deus preparou tudo antes para gerar a conexão. Na semana que vem, se você vier no culto, você vai entender outra conexão importante, que eu vou pregar uma coisa muito profunda da festa dos tabernáculos. E vou mostrar para vocês que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Não foi dia 25 de dezembro. E aí, esses 2 bodes da Bíblia aí, observe que depois em Cristo se cumpre também essa expiação de pecados.
Então, o ofício expiatório é feito pelo próprio Cristo, Filho de Deus. Como ele fez isso? Através do sacrifício do próprio Jesus na cruz do Calvário. Então é expiação. Agora, precisou do sacerdote? Não, porque Jesus também estava no ofício sacerdotal. E ele faz o quê? Ele mesmo se entrega, obedecendo a Deus, lá no madeiro, e aí naquele momento ele faz expiação por mim e por todos aqueles que creriam nele. Por isso que quando ele faz a oração sacerdotal, foi até citado hoje, que ele diz assim: eu oro por aqueles que creram e aqueles que crerão em mim. Quando ele faz a oração sacerdotal, quem quiser ler, está em João 17. É linda a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por os que estavam crendo nele, por aqueles que creriam. Ele sabia que muitos creriam nele depois que ele fosse embora. Interessante saber que os judeus têm que fazer uma escolha, lembra? Pilatos, orientado pela mulher, esse homem não tem nada de errado, Pilatos, não mexe com esse homem, não, deixa ele quieto. E aí o Pilatos ficou assim, né, também não via crime nenhum em Jesus, porque não tinha crime. E aí o que ele faz? Ele cria uma estratégia. Pô, então, eu vou fazer uma estratégia. Eu vou apresentar Barrabás, que é um bandidão aí, né, que vive matando as pessoas, é sicário, enfim. E vou apresentar Jesus lá para a multidão. E quem sabe, na cabeça do Pilatos, eles vão escolher o Jesus e vão crucificar o bandidão. Essa foi a estratégia que ele pensou. E aí ele faz isso, lembra? Ele vai até uma área mais alta lá do palácio do governador da Judéia, naquela época ele era, e apresenta Jesus e apresenta Barrabás. E aí, se você não sabe, Barrabás e Jesus têm nomes com a mesma raiz hebraica. A raiz é a mesma. E aí, a origem do nome Barrabás, presta bem atenção, porque vocês precisam entender, tem que olhar lá para trás e verificar que Deus cumpre de novo lá na frente. Olha como é que as coisas de Deus são perfeitas. Por isso que eu sou cada dia mais apaixonado por aprofundar na Bíblia. Cada hora que afunda na Bíblia, você aprende mais um detalhe. O nome Barrabás é uma palavra aramaica, que quer dizer o seguinte: Bar-Abás. Você não fala assim, papai, que é o meu pai, meu paizinho. Bar-Abás. E o que significa isso? Filho do pai. Presta atenção, irmão, o que acontece lá. Barrabás, a origem do nome dele é filho do pai. Presta atenção como é que Deus... Eu costumo brincar que Deus não tem juízo. Deus está o tempo todo no Antigo Testamento mostrando Ele mesmo para as pessoas. E aí Ele traz para ficar do lado de Jesus o Filho do Pai, que era o significado do nome de Bar-Abás. Não é Barrabás? E aí Pilatos fala: vocês escolhem quem? E o povo fala: escolhe quem? Barrabás. Barrabás não foi assim? Está aí nos evangelhos. E aí, se você vai no nome Yeshua, pode falar Yeshua também, não tem problema. O que significa? Que é o Jesus transliterado para a nossa língua, é Jesus. O nome hebraico Yeshua, ou Yehoshua, que também é outra forma de falar Jesus, significa salvação, salvador, ou Deus salva. Nos evangelhos gregos, a opção de escolher entre Jesus Barrabás, olha que coisa interessante. Lá no evangelho grego está escrito assim: Jesus Barrabás e Jesus o Cristo. E o povo tem que escolher um dos dois. Então por isso que tem que ir mais fundo e ir lá atrás, entender como é que é o contexto de toda aquela cena nas várias línguas, para você entender tudo que está acontecendo lá.
Não você começa a ir na onda dos filmes aí, né? Dos filmes católicos, né? A Igreja Católica foi fundada por Constantino anos depois, e aí você confunde sua cabeça. Você tem que ir fundo. Já preguei muito isso aqui, né? Tem que ir mais fundo, né? Nos artérios, no joelho, depois aqui na cintura, depois no peito. Senão você não vai aprender sobre Deus. Nomes praticamente iguais. Lembrando os dois bodes do passado. É muito interessante. Um foi levado para o deserto. O Calvário, irmãos, para quem não sabe, depois você lê com mais calma, aprofunda nisso. O Calvário, que era Gólgota, era um lugar, era um morro, num lugar completamente desértico. Não tinha nada lá. É como, eu não sei, eu não conheço nada de luz, mas como se estivesse em um lugar que não tivesse nada, lá era o Gólgota. Era deserto puro, não tinha nada, não tinha nem mato naquele lugar. Por isso que Roma levava lá, porque imagina, não tinha nada, era sol e pedra. Sol e pedra, era uma montanha, vou usar um termo bem tranquilo para você ver, pelada. Tipo o Leandro, assim. Completamente liso, não tem nada. Então, quando você olha para isso, você lembra do bode que era mandado para onde? Para o deserto. Para que aquele bode ia para o deserto? Para ser sacrificado pelo pecado do povo. Aí Deus manda Jesus, o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para onde? Para o deserto, para o Gólgota. Um lugar de morte. Um lugar de execração. Um lugar terrível. Tal qual acontecia com o bode Azazel. Entenderam agora a conexão? Perceberam como Deus já prepara todas as coisas antes do tempo, para exatamente nos dar o entendimento? E aí o que acontece? Aí a lei se cumpre em Cristo. É isso que você não pode perder de vista. Deus fez tudo isso, preparou tudo isso, deixou esse tanto de simbolismo para cumprir tudo em Cristo. E eu vou dizer, a lei não foi revogada. Embora algumas práticas específicas para o contexto do Antigo Testamento não precisem ser feitas mais, os princípios da lei ainda são relevantes e perpétuos. É isso que você não pode perder de vista. A lei moral de Deus não perdeu valor em nem meia vírgula. Por isso que Deus não pode tirar nenhum tio. Porque a lei moral de Deus, ela está vigindo até os dias atuais. Lembra de um dos mandamentos? Não matarás. Pode matar? Então está vigindo. Pode roubar? Não. Essa é a lei moral. Ela continua viva, eficaz, perfeita. E Jesus falou, eu não posso revogar isso. Porque como ele iria revogar algo que ele fez junto com o Pai? Estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus estava lá o tempo todo, ou vocês acham que não estava? Estava o tempo todo. A Bíblia diz o quê? Que ele se fez carne e habitou entre nós. Quando você lembra do anjo Gabriel, e é o anjo Gabriel, ele veio e anuncia para Isabel, depois ele anuncia para Maria, ele diz o quê? O Espírito Santo colocará dentro de você o Filho de Deus. Percebe? E ele diz assim, Deus achou graça em você. E ele diz, bendita és tu entre as mulheres. Amém, irmãs? E aí, violar ou ensinar qualquer coisa que anule a lei, a Bíblia diz que terá consequência no reino dos céus. Você não vai perder a salvação, mas está dizendo que vai ter consequência. Até porque o próprio Cristo, nunca deixou de estar presente em nenhum ato de Deus. Nenhum, qualquer um. Quem abriu o mar vermelho? Jesus estava lá. Quem era a água? Já preguei sobre isso aqui, da pedra, era Jesus.
Né? O próprio Paulo vai ensinar isso depois à igreja de Coríntios. Quem era a luz? Jesus. Entende, irmãos? Então, a gente não pode perder Jesus de vista em nada. Então, desde antes da fundação do mundo, como diz a própria palavra, Jesus operou todos os aspectos de Deus no universo como filho. Ele nunca deixou de ser filho. E aí eu preguei aqui na semana, quando você volta lá na Bíblia, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Deus Trino estava ali, operando a criação de todo o universo, a criação de todas as coisas. Por isso que, o texto, só para lembrar, eu não vim revogar a lei, nem os profetas. Jesus não anulou nenhum profeta. Tanto é verdade, isso é muito importante vocês entenderem. Quando ele chega lá na sinagoga, dentro da igreja, e ele fala assim: hoje se cumpre a palavra profética de Isaías na minha vida. Ali ele autentica os profetas. Então, ele não anula nem a lei moral e nem nenhuma palavra profética que foi liberada para ele e para o contexto de Sião, que é Israel. Por isso que o Antigo Testamento continua vigente, continua vigindo nos dias atuais sobre esse aspecto. Porque quando você olha para a volta de Cristo na festa dos tabernáculos, você tem que ir lá em Zacarias, que foi a ele Deus deu o poder pelo Espírito Santo para liberar a palavra daquilo que aconteceria lá na frente, na volta de Cristo. Entende? Está no Antigo Testamento num profeta chamado Zacarias. Aí se você olha para outro profeta, você olha para Isaías, ele não apenas apresenta o Messias, como ele fala as coisas que acontecerão antes e depois do Messias. Então eu não posso anular os profetas. Eu preciso ter os profetas como a revelação do culto de Deus para aquilo que aconteceu, como foi o fato de Jesus vir e morrer, como aquilo que ainda acontecerá na segunda vinda dele, e na hora que ele vier buscar quem? O seu povo. Vai buscar todo mundo? Como diria as criancinhas, nanani, nanina. Jesus, então, é o objetivo da lei. Podemos perceber o paralelo espiritual desta data com a obra da cruz, demonstrando que Deus tinha um plano de salvação desde antes da fundação do mundo, que culminaria em Cristo Jesus. A Bíblia afirma que o objetivo da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Então, quando você olha Paulo escrevendo na igreja de Roma, o objetivo da lei é Cristo. Então, ele é o ápice da lei. Mas Paulo também não anula a lei. Porque ele conhecia o que Jesus havia falado. E ele diz o quê? Ele autentica. Porque o fim da lei, o objetivo da lei, é o próprio Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que está parecendo meio complexo tudo isso, mas eu preciso ensinar a vocês, para vocês não caírem nesses vídeos que tem rodando por aí sobre Yom Kippur. Yom Kippur não pode anular Jesus. O que significa esse texto aí? Que a finalidade da lei é apontar para Jesus. E a lei se cumpre em Jesus, como justiça para aqueles que creem. Por isso o próprio Jesus disse que veio cumprir a lei, não revogá-la. Por isso, o anunciador de Cristo, João Batista, semana que vem eu vou falar um pouco sobre ele também, afirmou assim ao ver Jesus. No dia seguinte, está lá em João 1, 29. No dia seguinte, viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João autentica a função redentora de Cristo, a função salvífica, para ser mais teológica, o ofício salvífico, o ofício
redentor de Jesus. É autenticado por aquele que anunciou ele antes dele cumprir o propósito. João Batista foi criado só para isso. João Batista foi criado só para isso. É por isso que tem umas pessoas que vêm ao mundo só para cumprir o propósito de Deus. Pode correr para cá, correr para lá, correr para cá. Ele vai cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumpra. Aí, nesse aspecto, eu creio em predestinação. João era um predestinado por Deus. E eu vou provar isso na semana que vem. Vocês vão ver o que eu vou pregar na semana que vem. Vocês vão entender tudo que eu estou falando hoje. João era um predestinado. Aí sim, Deus escolheu e predestinou ele para cumprir uma função. Anuncia que o Cordeiro está chegando. Tudo dele foi simbólico e perfeito. Deus fez tudo nos mínimos detalhes com João. Porque João fazia parte de uma ordem. Eu não quero antecipar a pregação da semana que vem, porque ele fazia parte de uma ordem que foi criada e revelada lá em 2 Crônicas. Por isso que eu estou falando, irmãos, não anule o Antigo Testamento. 2 Crônicas aponta para o que aconteceu lá em Jerusalém com João Batista e com Jesus. Semana que vem eu prego. Quer saber? Venha no culto semana que vem. Só estou dando a prévia. Como é que se fala? Hoje eu tenho uma palavra bonita para dizer spoiler. Estou dando a prévia. Todos nós somos pecadores, mas temos um Cordeiro que pagou o preço por nós e mediante o arrependimento temos livre acesso à graça especial que Deus oferece aos salvos. E qual graça que é? Não é a comum. A comum todo mundo tem aí. Agora é especial só para os escolhidos. Então quando você olhar para a graça de Deus, quando você experimentar a graça de Deus, aí você lembra que Deus te concedeu uma graça especial. Todo aquele que crê, todo aquele que confessou Jesus, todo aquele que é de Cristo, ele goza, ele usufrui, ele é beneplácito da graça especial. Amém? Amém. Essa graça Deus te deu de graça. Pela graça especial sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. E qual é o convite então do Yom Kippur? Ambos os eventos, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e o sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário, nos convidam a viver em arrependimento. Não perder o arrependimento de vista, em humildade e em gratidão a Deus. Reconhecendo, acho que apareceu ali agora, o bode, o cordeiro que era imolado e o cordeiro de Deus. Reconhecendo o grande preço que foi pago na cruz pela nossa reconciliação com Deus em Jesus, que é o nosso Yeshua, que veio, cumpriu tudo e vai voltar em glória. Ele vai voltar em glória. Maranata, Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu fiz muita questão de explicar bem esse Yom Kippur, para que vocês entendam o que de verdade é o Yom Kippur. Amém? Amém. Quero agradecer a todos que vieram. Como é que você chama? Você que está nos visitando aí? Eliseu. Eliseu?